Tá, eu sei que planejar a viagem nem sempre é uma tarefa fácil, ainda mais quando a gente tá planejando uma viagem mais longa, como as viagens que a gente faz, que podem perpassar aí 15 dias na estrada. E além do mais, tendo um bebê a bordo e que a gente precisa pensar melhor no roteiro, se planejar melhor e ter uma maior flexibilidade. Então é por isso que eu vou te mostrar nesse vídeo alguns aplicativos que a gente usa que nos ajuda tanto a planejar a viagem quanto no dia a dia da execução da viagem. E deixa eu te contar, isso é o que vai te diferenciar de um simples turista para um viajante profissional. Então fica nesse vídeo que vai ter muita dica de viagem. E para começar o primeiro bloco de aplicativos de planejamento e roteiro, não poderia começar com outro que não fosse o Google My Maps. Tenho até vergonha de falar isso, que a gente começou a usar ele muito recentemente, há uns 4, 5 meses. Mas fez toda a diferença e tá fazendo no nosso planejamento de viagem. Antes a gente fazia tudo em planilhão, então eu tenho uma planilha com todas as viagens desde 2015 e só esse ano passado, né? Só nesse ano passado que a gente mudou e começou a planejar de forma diferente, e te falo que é bem mais profissional fazer dessa forma. As coisas ficam bem mais organizadas, bem mais visual. Só que eu não vou mostrar diretamente no celular, porque eu já tenho um vídeo completo ensinando passo a passo de como utilizar o Google My Maps para planejar seus roteiros de viagem. Vou deixar linkado aqui embaixo. O bloco de experiências, o aplicativo que a gente usa bastante, eu uso desde quando eu fazia minhas viagens solo, é o aplicativo da Free.to. Ele tem tanto aplicativo quanto você pode utilizar diretamente no browser da internet mesmo. E a gente usa ele para encontrar tours, ou walking tour, ou tour de bike, pelas principais cidades do mundo. Então, se você tem uma localidade que você pretende visitar, você entra diretamente no aplicativo e você vê as opções que tem de passeios pela cidade. Esse tour ele é baseado em gorjetas, então são guias locais que conduzem ali um grupo de pessoas e no final você paga pelo serviço daquele guia com gorjetas. Então é bem interessante porque é relativamente barato o custo. Você tá visitando a cidade com um local, com a pessoa local que conhece ali, e você consegue muitas dicas locais de restaurantes, de lugares, de festas, de coisas que talvez você pesquisando na internet você não encontraria. Além disso, é bem bacana também para você fazer amizades, e você pode já sair dali já com passeio marcado com outras pessoas também. Principalmente se você viaja sozinho ou sozinha, que eu já fiz várias vezes para encontrar mesmo a galera ali e a gente combinar passeios pela cidade. Depende da localidade, mas o idioma geralmente você encontra em inglês, francês, espanhol. Inclusive o último que a gente fez foi no México e foi bem legal porque a gente conheceu ali o bairro da Frida Kahlo e outros ali próximos, né? A gente foi caminhando com o guia, ele foi explicando pra gente. Tinha outras pessoas de outras nacionalidades no grupo, então geralmente a primeira coisa que eu faço quando eu chego num local é fazer um tour assim, para entender os costumes, a história, ter dicas dos pratos, de restaurantes. Então eu acho um app de viagem essencial para você ter no seu celular. Outro aplicativo bem interessante desse bloco de experiências é o aplicativo do Get Your Guide, que ele funciona mais ou menos similar ao Free.to, só que a diferença é que essas são excursões pagas, com valor fixo que você consegue visualizar no próprio aplicativo. Confesso que eu uso esse Get Your Guide mais para descobrir o que tem na cidade de experiência, de passeios, e eu uso ele como base para eu ver o que seria interessante de fazer e para montar o roteiro. Já o Atlas Obscura é um aplicativo que eu descobri recentemente pesquisando. Eu achei ele sensacional porque ele te mostra lugares inusitados que talvez você não encontraria tão fácil por meio de pesquisas. Por exemplo, pesquisando aqui por Brasília, ele me mostra a Árvore dos Desejos, que a gente mostrou num vídeo recente, que é um local não tão óbvio, mas bem interessante, que ajuda a contar a história da capital. Então ele é interessante por isso, você consegue pesquisar mais a fundo sobre a história, sobre locais diferentes ou inusitados para você visitar durante a sua viagem. Eu tô gostando dele bastante, tá me ajudando a montar meu próximo roteiro.
Uma outra indicação desse bloco de experiências não é um aplicativo, mas uma ferramenta. Eu vou mostrar para vocês diretamente aqui no computador, que é o Taste Atlas. Essa é uma ferramenta bem bacana para viagens, principalmente viagem internacional, para você descobrir pratos locais, quais são os pratos de cada região que você vai visitar. Então aqui, por exemplo, a nossa última viagem, que foi para o México. Ele mostra locais para comer, os produtos locais, e o que eu acho mais legal aqui é essa parte das comidas mais populares. Então aqui você consegue ver o que é mais popular de comida de cada região. Então, México, tacos, tortillas, nachos, mole. Essa aqui é minha comida favorita no México. E além disso, você consegue visualizar por região aqui diretamente no mapa também. Pronto, aqui. Coloquei México aqui nas buscas e ele mostra de onde é cada comida, né? Nativa de cada região aqui. Então essa é uma ferramenta que não pode faltar no seu roteiro, no seu planejamento de viagens, que é realmente conhecer os gostos, sabores e a comida local. E do bloco de deslocamento, o aplicativo que não pode faltar é o Move It. Esse aplicativo, ele é bem interessante, principalmente para deslocamento entre as cidades, e ele funciona muito melhor do que o Google Maps e o Waze para deslocamento em transporte público, que ele mostra todas as linhas, o tempo que aquele ônibus ou aquele transporte vai chegar, as integrações, baldeações, e você pode acompanhar o meio de transporte se aproximando e receber alertas também do local que você precisa descer. Então ele é essencial para quem viaja e utiliza transporte público. Agora, quando se trata de andar no meio do mato e trilhas off-road de 4x4, um aplicativo essencial que a gente usa há anos é o Wikiloc. Ele é um aplicativo de localização que você consegue pesquisar as trilhas, principalmente aquelas que não são muito bem sinalizadas. Você consegue baixar as trilhas offline. Então aqui, por exemplo, no meu perfil, eu tenho uma lista que eu já fui salvando em cada uma das cidades, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Chile, aqui no DF. Quando eu clico na trilha que eu escolhi ali, e ele apresenta a distância, o tempo que a pessoa percorreu para fazer aquela trilha, nível de elevação, que é bem bacana para você saber se é uma trilha muito íngreme. Aí, por exemplo, quando eu clico aqui, ele me dá a opção de iniciar a trilha já. À medida que eu for caminhando, ele vai me mostrando por onde que eu tô passando aqui. Então, quando eu saio um pouquinho da rota, ele vai traçando um caminho. Ali eu consigo visualizar que eu tô saindo da rota. Esse aplicativo, ele salva vidas, assim. O que aconteceu com o carinha lá no Pico Paraná, inclusive a gente já fez o Pico Paraná utilizando esse aplicativo. Se ele tivesse utilizando esse aplicativo aqui, ele não teria ficado perdido. E também para caminhos off-road, como eu indiquei no vídeo sobre o planejamento que a gente fez para a Estrada Real. A gente teve um erro nessa viagem, que foi não utilizar esse aplicativo aqui durante o trajeto. Se a gente tivesse utilizado, a gente teria se perdido bem menos no caminho, porque os caminhos da Estrada Real, eles não são tão intuitivos, e pelo Google Maps ele apresenta falhas quando você coloca o trajeto. Então o ideal é você fazer a Estrada Real utilizando esse aplicativo aqui do Wikiloc. Ele tem um custo, mas é um custo assim bem ok, bem acessível, que pelo custo-benefício ele vale bastante. E para o bloco de planejamento e orçamento de viagem, dinheiro, quero. Um aplicativo que não pode faltar é esse aqui da Nomad. A gente utiliza mais do que o cartão de débito internacional deles, que já tem muitas vantagens, como redução da taxa de transação, do spread, saques gratuitos em vários locais do mundo. E os cartões da Nomad são aceitos em mais de 180 países, então é a nossa fiel escudeira nas viagens internacionais. E além do cartão débito internacional, eu uso ela como corretora de investimentos para investir em dólar. E também uso o cartão de crédito aqui no Brasil, que eu concentro todos os meus gastos nele para transformar em pontos e em milhas para viajar. E além disso, você conta com várias opções no aplicativo. É que quanto mais serviços eu concentro aqui dentro, mais eu libero vantagens para as nossas viagens, como acesso a salas VIP, desconto em seguro viagem, em aluguel de carro, chip e internet de graça. Inclusive, na nossa última viagem do México, eu consegui usar a internet de graça durante toda a viagem, depois que eu contratei o cartão de débito internacional deles, que é esse amarelinho aqui, que tá intacto, porque quando eu abri a conta da Nomad
antes da nossa viagem do México. Eu decidi assim, em cima da hora, então foi tipo na semana anterior e não deu tempo do cartão físico chegar. Mas isso não impediu em nada, porque no dia seguinte que eu abri a conta, o cartão de débito já estava disponível no meu aplicativo no celular. Então durante toda a viagem eu usei o cartão de débito internacional no aplicativo. O importante de você ter o cartão físico é para você, quando você quiser fazer saques internacionais. Fora isso, você consegue fazer todas as transações diretamente no seu celular. Você manda o dinheiro diretamente para sua conta via Pix e você escolhe a moeda de conversão e ele já disponibiliza ali para você conforme a cotação do dia. E se você quiser planejar a sua vida em dólar também, vou deixar o link aqui na descrição para você conseguir taxa de conversão zerada na sua primeira transação de até $1.000. Concentrar tudo na Nomad é o que está viabilizando a nossa viagem para o próximo continente. E depois que você já está na sua viagem, não vai sair por aí gastando feito louco. Então, um aplicativo que a gente usa para ajudar no controle de gastos durante a viagem, a gente usa esse aplicativo aqui, que é o Travel Spend. Aí, para criar uma nova viagem, eu venho aqui em cima, aperto no maisinho, escolho um local, exemplo, México. Aqui tem a opção de eu incluir a data da viagem, senão eu posso continuar sem definir o período. Eu escolho a moeda de origem, no caso o real, que aí tudo que eu colocar na outra moeda do local de destino que eu estou indo, ele converte para o real para mim. Eu posso definir um limite de orçamento diário ou não, isso pode me ajudar a controlar os gastos, eu posso pular essa parte. E aqui eu coloco feito e finalizo. Ele dá essa opção, abre aqui para você desbloquear recursos, mas não tem necessidade nenhuma, só a parte gratuita do aplicativo ele já ajuda bastante, então eu venho aqui na setinha para voltar. E aqui eu posso começar a inserir despesas. Por exemplo, o alojamento, eu coloco aqui um valor. Clicando aqui em cima, eu posso escolher a moeda. Peso mexicano. Posso colocar, por exemplo, R$400. A data, a forma que eu paguei, se for no cartão de crédito, à vista. Tem a opção mais avançada aqui. Uma coisa bem legal do aplicativo é que você consegue controlar e dividir a viagem com outras pessoas. Então aqui vou adicionar o Pedro. Eu posso convidar ele, colocar o e-mail dele e convidar para participar. Eu posso só colocar o nome dele aqui. Aí cada despesa eu tenho a opção de colocar quem pagou aquela despesa. Por exemplo, a Bruna pagou. Se eu colocar a opção dividir igualmente aqui, ele já vai colocar uma despesa para o Pedro como se ele estivesse me devendo metade desse valor para ele me repassar depois. Então, todos os lançamentos que você vai fazendo aqui, você divide e coloca quem pagou. Então, aqui tem várias opções, atividades, bebidas, cafés, compras, uma viagem longa que você precisa ficar fazendo no mercado, por exemplo. E no final ele vai me dando... Por exemplo, se o Pedro pagou mais coisas, ele vai me dando o saldo ali do que eu tô devendo para repassar pro Pedro, por exemplo. É um aplicativo, assim, eu uso muito em todas as viagens, principalmente as viagens longas, pra gente saber realmente o que a gente tá gastando, o que cada um pagou e a gente poder dividir. E esses são os principais aplicativos que a gente usa que realmente salva nas viagens. Se ficou algum de fora que você acha importante aí, queira mencionar, deixa aqui nos comentários. Se você tá chegando agora por esse vídeo, seja muito bem-vindo e bem-vinda, que a gente fala muito de conteúdo e de dicas de viagem. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Tchau, tchau!